Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evapotranspiração, definindo alguns conceitos e algumas fórmulas de cálculo que a gente pode estar utilizando para estimar o consumo hídrico das diferentes culturas, certo? Então a evapotranspiração é um processo básico que deve ser analisado para uma gestão eficiente dos recursos hídricos, tanto para o planejamento como a tomada de decisão. Então a gente pode partir da evapotranspiração tanto aqui no ciclo hidrológico, de uma forma mais macro, até para uma topo escala, pensando aqui na bacia hidrográfica, a gente pode estimar a evapotranspiração juntamente com a chuva e a partir disso definir a vazão desse rio, ou ainda trabalhar aqui dentro de um sistema mais micro, que a gente vai calcular a evapotranspiração da cultura e a partir disso fazer o balanço hídrico e estimar as perdas e ganhos de água no sistema e como isso afeta a produtividade dessa cultura, certo? E aí o termo evapotranspiração, ele vem de dois processos. O primeiro é a evaporação, que é o processo puramente físico, pelo qual um líquido passa para o estado gasoso. Então aqui a gente tem exemplos tanto da evaporação de um lago, como a evaporação de água a partir aqui de um solo desnudo. E essa evaporação ela é condicionada pela presença de água e de energia no sistema. Então, eu preciso de água e preciso de energia para ocorrer a evaporação da água nesse processo. E aqui a gente tem uma referência do calor latente de vaporização da água, que gira em torno aqui de 2,45 megajoule por quilo de água evaporada a partir de 20 graus Celsius. Então, lembra que a gente comentava quando falava de continentalidade e oceanidade, o papel que a água tem em relação ao equilíbrio térmico. É dado a esse alto consumo de energia que ela consome para evaporar e depois ela libera no sistema para o processo de condensação. Por outro lado, o termo transpiração, e aí juntando evapo com a transpiração, a gente tem a evapotranspiração, ele é um processo biofísico no qual a água vai passar pela planta, então vai sair lá do solo, raiz, vai passar pela planta até chegar lá no estômago e vai perder essa água via evaporação também, transferindo ela para a atmosfera. A única diferença é que nesse processo de transpiração, a água participa dos processos de metabolismo da planta e ela vai acabar sendo perdida via folha pela evaporação dessa água, mas ela participou dos processos lá da planta. E aqui é importante a gente observar esse fluxo. Então a água lá no solo está retida a menos 0,1 a menos 2 atmosfera, a pressão o potencial hídrico do solo. A raiz tem um potencial menor, as folhas um potencial aqui de menos 5 a menos 40 e a atmosfera de menos 100 a menos 1000 atmosfera. Então a gente tem esse processo, dada a diferença de pressão, a água sai do solo, passa pela raiz, passa aqui pela planta via xilema, até chegar lá no estômago, perdendo essa água para a atmosfera. Então esse é o processo de transpiração. E a planta pode estar atuando nesse processo para aumentar ou reduzir a transpiração em função das condições climáticas e de disponibilidade hídrica que ela está enfrentando naquele determinado momento, certo? E aí dentro desse processo, tanto de evaporação como de transpiração, a gente tem fatores que estão atuando e influenciando as condições, as taxas máximas e mínimas, as condições de demanda hídrica dessa região. A gente pode incluir aqui como os fatores climáticos, a gente tem o saldo de radiação, lembrando lá da aula de radiação, que é a quantidade de energia disponível no ambiente. A gente tem temperatura do ar, que a temperatura vai influenciar a umidade relativa e o déficit de pressão de vapor, que a gente tem aqui. Então os dois vão interagir e vão definir qual que é o potencial hídrico da atmosfera. Quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa, maior vai ser a demanda por evaporação e por transpiração. Então a gente cria essa diferença. E a velocidade do vento é responsável por renovar a fração que está acima do solo ou a fração de ar logo acima da folha. O vento vai ser responsável por renovar esse ar que vai estar saturado pela transpiração ou pela evaporação, trazendo um ar mais seco com CO2 para a planta, enquanto que ela leva essa fração de ar que já está com uma umidade bastante elevada. Então, o processo de velocidade do vento ele vai atuar nessa questão de renovação da parcela de ar dentro do sistema que a gente está avaliando. A gente também tem fatores aqui mais relacionados com a evaporação, que
estão ligados com a superfície que está perdendo essa água. Então a gente tem a superfície evaporante atuando, então a gente tem aqui tanto nessas superfícies livres que vai ocorrer a evaporação, a gente tem a pureza da água influenciando a taxa de evaporação, a extensão e a profundidade do lago, o tipo desse reservatório e a exposição desse terreno à radiação solar e vento. Então, na evaporação, esses processos relacionados com a superfície são importantes para definir a taxa de emissão. E dentro disso, por exemplo, dentro de um solo, o desnudo aqui nesse caso, a gente tem diferentes taxas de evaporação que são influenciadas pela textura e estrutura do solo. Então isso é importante, como a água que está retida no solo vai chegar até a superfície para evaporar. E um ponto muito importante, a gente comentou anteriormente, que é, para ocorrer a evaporação, eu preciso de água e preciso de energia. Então a gente pode caracterizar a evaporação do solo de duas formas, considerando dois estágios. Um, que a evaporação vai ser dependente apenas das condições meteorológicas, então temperatura e radiação solar principalmente, e o estágio 2, que vai depender das condições intrínsecas do solo. Então o que acontece? Aqui no estágio 1, a umidade do solo é bastante alta, então tem água disponível. Então a taxa máxima vai depender das condições meteorológicas, se é de alta, média ou baixa demanda. Então, a partir desse ponto de alta umidade, o que controla a evaporação é as condições climáticas daquele ambiente, principalmente disponibilidade de energia. Só que vai chegar num ponto em que o conteúdo de água do solo vai começar a reduzir, e alcançando esse ponto, aqui em diferentes níveis que a gente pode estar observando, eu vou ter uma redução da evaporação, porque aí já não vai atuar mais o processo de somente as condições climáticas atuando, vai depender também da estrutura do solo, como essa água em profundidade sai das camadas mais profundas e chega até a superfície para evaporar. Então, se o solo tem maior facilidade de transportar essa água do perfil, maior vai ser a evaporação. Então, eu tenho no estágio 1 apenas a água disponível, sendo influenciada principalmente pelas condições climáticas, e no estágio 2 já tem uma limitação de água no solo, e eu tenho as características do solo atuando para influenciar a evaporação desse ambiente, certo? Então a gente tem esses fatores atuando na evaporação. Para a transpiração, o principal ponto é a cultura. Então eu tenho o solo vegetado, eu não tenho mais o solo desnudo, então eu vou ter aqui tanto a evaporação como a transpiração atuando, dependendo basicamente da cultura. Então, quais são os fatores de cultura que influenciam a evapotranspiração? Eu tenho aqui a espécie, então a arquitetura foliar, resistência interna, tamanho e distribuição dos estômatos. Então, essas condições, a arquitetura vai influenciar como essa interação da folha com a atmosfera, qual que é o ângulo que a planta está recebendo a radiação solar, se é maior ou menor, a resistência interna para transportar essa água, o tamanho e a distribuição dos estômatos que vão estar atuando nessa relação planta-atmosfera para controlar a transpiração dentro do sistema. O albedo, que está ligado com a reflexão da radiação solar, vai influenciar o saldo de radiação. O estágio de desenvolvimento, ligado aqui com a área foliar, também vai influenciar a transpiração. Nesse gráfico a gente tem um exemplo de uma cultura anual, em que eu tenho semeadura e a colheita, e aqui o percentual que eu tenho de evaporação e de transpiração, e essa linha pontilhada, o índice de área foliar. Então veja, como no plantio eu tenho praticamente zero área foliar, eu vou ter 100% da evapotranspiração, sendo apenas evaporação de água. Conforme a área foliar aumenta, a contribuição da transpiração vai aumentando, e eu tenho aqui uma maior proporção de transpiração em relação à evaporação quando a planta está na área foliar máxima. Começou a reduzir a área foliar, começou a aumentar a energia que está incidindo no solo, começou a aumentar a evaporação, a contribuição da evaporação dentro da transpiração. Então, basicamente, esses dois processos, isso se aplica principalmente às florestas, quando a gente tem florestas plantadas, por exemplo,
em que eu tenho um espaçamento maior. No início do desenvolvimento dessa cultura eu vou ter maior quantidade de evaporação e depois com o desenvolvimento em que essa planta fecha o dossel, diminui a quantidade de energia que chega no solo, eu tenho uma redução de evaporação. Profundidade de raiz vai influenciar a água disponível para a planta. A altura de planta também influencia essa interação da folha com a atmosfera, com as trocas gasosas e vai estar controlando a evapotranspiração da planta. Então, esses dois processos, evaporação e transpiração, eles acontecem juntos ou separados, dependendo do estágio de desenvolvimento da cultura e de que ponto que eu estou avaliando. E aí a gente tem esses fatores principais, os climáticos atuando nos dois, depois a gente tem o solo, a umidade afetando a evaporação, até a própria superfície também atuando nessa evaporação, e depois a gente tem a transpiração, que aí está ligado com as características da planta, que vão estar influenciando essa evapotranspiração no acumulado das duas, certo? E aí, para facilitar os entendimentos, existe uma classificação de tipos de evapotranspiração e com diferentes finalidades que elas são utilizadas. Então a gente tem aqui essa classificação em função da cobertura do solo, do tipo de vegetação, do tamanho da área e do suprimento hídrico no solo para essa cultura. Então a gente vai ver a definição dessas 5 evapotranspirações: potencial, real, de oásis, potencial de cultura e real de cultura. E a gente vai estar utilizando essas informações para fazer balanço hídrico, para entender demanda hídrica, para entender perdas por déficit hídrico. A gente utiliza esses conceitos. A primeira delas é a evapotranspiração potencial ou de referência. Aqui tem as siglas ETP ou ET0. É a quantidade de água evapotranspirada por uma extensa área vegetada rasteira, normalmente gramado ou alfafa, com albedo de 23%, e é uma altura de 8 a 15 centímetros, que vai representar em torno de uma área foliar, um índice de área foliar igual a 3. Crescimento ativo, cobrindo toda a superfície do solo, e aqui o detalhe, sem restrição hídrica, com ampla bordadura, então eu não tenho efeito de condições em torno desse ponto de medida afetando a evapotranspiração, que para mim evitar essa advecção de calor sensível. Então essa evapotranspiração, basicamente ela é medida sem restrição hídrica na estação meteorológica, tendo aqui como cultura gramado ou alfafa. Ela é muito utilizada como um elemento climático, porque eu tenho saldo de radiação, temperatura, umidade relativa e velocidade do vento influenciando ela, mais a minha cobertura gramado ou alfafa sem a restrição hídrica. Então ela é usada para caracterizar o potencial de demanda hídrica de uma região sem restrição hídrica. Nesse mesmo cenário, a gente pode ter a evapotranspiração real, que é com ou sem restrição hídrica nas mesmas condições. Então tem a condição climática, com gramado ou alfafa, só que aí eu posso ter ou não restrição hídrica dependendo do regime de chuvas daquela região. E aí eu tenho a evapotranspiração real. Eu uso ela para entender como é o suprimento hídrico ao longo do ano numa determinada região. E aqui é importante a gente entender um processo que é o conteúdo de água no solo e como isso afeta a evapotranspiração. Então eu tenho 2 pontos aqui, a capacidade de campo e o ponto de murcho permanente. Então aqui, depois que drenou toda a água gravitacional do solo, é o máximo de água que o solo consegue reter. E aqui, a partir desse ponto, abaixo desse ponto, a planta não consegue mais extrair água do solo e morre. Então veja, quando a gente está na capacidade de campo, a planta vai utilizar aqui 100% do que ela precisa. E aí ela vai consumindo a água e vai reduzindo essa quantidade aqui de água no solo, dada essa diferença que a gente está tendo aqui. A partir desse ponto, a baixa quantidade de água no solo começa a limitar a evapotranspiração da planta. Então ela tem uma redução aqui até chegar a 0 no ponto de murcha permanente. Então, quando a gente fala de evapotranspiração real e eu considero com ou sem restrição hídrica, vai depender desse fator aqui, dessa quantidade de água que eu tenho no solo. Se é época chuvosa, provavelmente a gente vai estar acima desse ponto aqui, considerando só a água facilmente disponível, que é o que a planta consegue utilizar sem entrar no processo de estresse hídrico. Enquanto que
A partir desse ponto, eu tenho essa redução da água no solo, eu tenho limitação da evapotranspiração potencial. E aí eu tenho a evapotranspiração real dessa cultura, certo? Então esse processo é utilizado. Um outro exemplo, uma outra classificação é a evapotranspiração de oásis, em que a quantidade de água evapotranspirada é a quantidade de água evapotranspirada por uma pequena área irrigada, circundada por uma área extensa, em que tem advecção de calor sensível. Então imagine aqui no estado de Goiás as áreas de pivô central, em que a gente tem irrigação no inverno, essa área aqui onde tem a cultura úmida, com boa disponibilidade hídrica, enquanto que no entorno aqui eu tenho uma área grande e seca. Nessa área grande e seca, como eu não tenho a presença de água, a energia vai ficar armazenada aqui na forma do calor. Se eu tiver um vento sobre nessa direção aqui, esse calor, essa energia disponível nessa parte aqui da área, vai entrar aqui na área irrigada com boa disponibilidade hídrica e vai aumentar a evapotranspiração. Então aqui eu tenho nessa linha mostrando a evapotranspiração relativa nos dois ambientes. Então nessa área seca, uma evapotranspiração bastante baixa, aqui seria o potencial em função da energia que essa região recebe, e esse aumento aqui que eu observo, o efeito oásis, que a gente chama, esse efeito varal de evapotranspiração, está associado com a entrada de energia aqui dessa área sobre essa área que potencializa a evapotranspiração. Então essa borda aqui do pivô sempre recebe uma maior demanda hídrica dada essa entrada de calor, principalmente na época seca do ano, certo? Outra classificação é evapotranspiração potencial de cultura. Então veja que ela é diferente, porque aqui eu tinha só evapotranspiração potencial, evapotranspiração real, aqui eu já tenho potencial de cultura. Ela é nas mesmas condições da evapotranspiração potencial ou de referência, mas aí o que vai ser a diferença? Eu vou ter aqui, em vez da grama ou alfafa, eu vou ter qualquer cultura que for de interesse meu. Então eu vou estar trabalhando aqui com qualquer cultura para obter a evapotranspiração potencial de cultura. Então enquanto a potencial ou de referência é só no gramado ou alfafa, a evapotranspiração potencial de cultura ETC pode ser de qualquer cultura, eucalipto, plantas nativas, soja, milho, tudo que a gente quiser avaliar, a gente pode avaliar aqui em termos potenciais qual que é o máximo de água que essa planta vai precisar. E a gente utiliza essa fórmula aqui, eu posso medir ela ou ainda posso fazer esse cálculo em que eu tenho a evapotranspiração de referência multiplicada aqui pelo coeficiente de cultura que expressa essa relação entre a evapotranspiração da minha cultura com aquela do gramado, ambas sem limitação hídrica durante o desenvolvimento do experimento, certo? E aqui um exemplo de KC para uma cultura anual. Então, no início do ciclo, se eu comparar a minha cultura com o gramado, o KC aqui é de 40%, ou seja, a minha cultura está evapotranspirando 40% do que o gramado está evapotranspirando, porque aqui tem muito menos área foliar do que o gramado. Agora, conforme a planta se desenvolve, chega aqui no crescimento máximo, esse valor chega a ser aqui 20% maior que o gramado, porque a área foliar dessa cultura é maior, ela vai demandar maior quantidade de água. Então eu expresso pelo KC essa relação entre a evapotranspiração potencial do gramado com a evapotranspiração potencial da minha cultura de interesse. E o KC muda em função do tipo de cultura. Então, enquanto que no gramado tem um valor igual durante o ano, se eu pegar uma floresta já estabelecida, ela vai estar no valor máximo. Uma outra aqui, culturas perenes, ela vai ter um desenvolvimento inicial maior, vai crescer aqui o KC, vai se manter e cair lá no final. Um capim perene tem um período inicial de desenvolvimento maior, estabiliza e depois cai. A anual foi o que a gente viu anteriormente. Sobe inicialmente, estabiliza e cai dentro da estação de crescimento. Então, cada cultura vai ter um valor de KC específico que é determinado experimentalmente, certo? E aí, seguindo a mesma linha, a gente tem a evapotranspiração real de cultura. Ela é nas mesmas condições da ITC, então, sem déficit hídrico, sem
entrada de calor lateral no sistema para aumentar a evapotranspiração. E eu vou ter, nesse caso, a minha cultura de interesse com ou sem restrição hídrica, dependendo do regime de chuvas que eu tenho naquela região. Então eu vou ter aqui a demanda potencial da região lá para a estação meteorológica, multiplico pelo Kc para chegar na evapotranspiração potencial de cultura e depois incluo aqui o fator Ks em função da quantidade de água no solo para chegar na evapotranspiração real de cultura. Então, se o conteúdo de água no solo estiver aqui na faixa da água facilmente disponível, a ETC e a ETR são iguais. Agora, quando o conteúdo de água no solo passa desse ponto aqui, eu vou ter uma evapotranspiração real menor, porque o conteúdo de água no solo está abaixo do ideal para a cultura, e a planta começa a fechar estômago, reduzir a condutividade de água, para economizar a água, ativando mecanismos de defesa, e para isso ela precisa reduzir a evapotranspiração potencial, reduzindo, chegando na evapotranspiração real da cultura, certo? Então, essas são algumas alternativas de definições que a gente utiliza. Então, só para a gente recapitular, eu tenho evapotranspiração potencial ou referência do gramado sem restrição hídrica, tenho a real do gramado com ou sem restrição hídrica, a gente tem a de oásis, ETO, que ocorre em condições irrigadas com a borda em torno da área sequeiro, tem a potencial de cultura, que é sem restrição hídrica para qualquer cultura de interesse, que eu posso calcular aqui a partir do Kc, e ainda a real da cultura, evapotranspiração real de cultura, que é com ou sem restrição hídrica para a cultura de interesse em função do regime de chuva na região, certo? Então, a partir desses conceitos, a gente pode fazer tanto medidas de evaporação e transpiração ou estimativas. Aqui a gente tem um exemplo de medida de evapotranspiração. Nesse caso, o tanque classe A, ele mede apenas a evaporação que está ocorrendo aqui aqui no tanque, que tem essas características pré-definidas de tamanho, de altura que tem que ser instalado, a cor do estrado, o nível de água, como é feita a medida. Então ele mede para a gente aqui na escala diária a evaporação de água, e a partir dessa demanda potencial a gente pode utilizar fórmulas para calcular a evapotranspiração de referência. Outro exemplo de medida, e aí já computando a evapotranspiração, são os lisímetros de drenagem ou ainda os lisímetros de pesagem. Então, os lisímetros de drenagem, a gente coloca o solo na capacidade de campo, espera aí 2, 3 dias sem chuva, volta novamente, mede a quantidade de água que você colocou nesse intervalo, espera o solo drenar, desconta a água que foi drenada e eu consigo, por diferença, estimar qual que foi a perda de água desse sistema. Já os lisímetros de pesagem são grandes caixas aqui impermeáveis, em que eu tenho células de carga embaixo dele e vou pesando na escala de minuto, de 5 minutos, qual que é o peso dele, e aí por diferença entre os dias eu consigo chegar na evapotranspiração potencial ou real daquela cultura que eu estou avaliando. Então são duas alternativas aí. Esses lisímetros, dado a dificuldade de operação, a gente não utiliza mais eles, e os lisímetros de pesagem, eles são mais utilizados pela facilidade, pela qualidade do dado gerado nessas informações. E a partir dessas informações de evapotranspiração de cultura, a gente estima aqui qual que é o valor de Kc. Então eu meço a evapotranspiração potencial de cultura usando o lisímetro, calculo a evapotranspiração de referência, a gente vai ver alguns métodos de cálculo, e eu chego aqui na relação do Kc para as culturas de interesse, certo? E aí a gente tem as formas de estimar também, através de fórmulas matemáticas. Então, a partir do tanque classe A, eu posso usar aqui a evaporação do tanque classe A multiplicado por esse fator Kp, que é o coeficiente de tanque, eu chego na evapotranspiração de referência ou evapotranspiração potencial, para entender as condições de demanda daquela região. E aqui existe uma forma tanto de calcular o coeficiente de tanque, ou a partir dessa tabela aqui em função do raio que eu tenho
no entorno do tanque. Então essa borda aqui em torno do tanque eu preciso medir para conhecer quantos metros eu tenho de área verde que não vão influenciar a evaporação. Tenho velocidade do vento e tenho umidade relativa aqui também entrando nesse cálculo para definir qual que é o valor de coeficiente de tanque. Para mim, a partir da evaporação do classe A, eu consegui estimar a evapotranspiração de referência. E tem essa fórmula aqui que em função da velocidade do vento, em função da bordadura e da umidade relativa, eu calculo o valor do coeficiente de tanque para computar a evapotranspiração de referência. A gente também tem alguns métodos, alguns mais simples, outros mais complexos. Vou mostrar alguns para vocês aqui. A gente tem o método de Torthwaite, que ele é desenvolvido, a estimativa da evapotranspiração potencial ou de referência é obtida a partir da temperatura média do ar. Ele é desenvolvido para condições de clima úmido, então ele subestima em clima seco. E aqui está a fórmula de cálculo, em que eu tenho temperatura média do ar, tenho aqui um índice calculado a partir da temperatura anual daquela região. Então, a partir desse I, eu calculo A e eu consigo estimar a evapotranspiração potencial nessa condição. E aí depois eu corrijo essa evapotranspiração potencial em função desse fator, em função aqui do fotoperíodo e do número de dias que eu estou calculando essa evapotranspiração. E aqui eu obtenho a ET0, evapotranspiração potencial ou de referência, que é utilizada para caracterizar as condições climáticas da região. Tem um outro método bastante simples também, em função da temperatura do ar, número de dias do período que eu estou considerando, e o Q0, a radiação solar global extraterrestre, que a gente calcula em função da latitude e do dia do ano, eu consigo chegar na evapotranspiração. E esse método de Camargo ele foi calibrado para a região sudeste do Brasil, também sendo bastante utilizado. Outro método é o Hargreaves e Samani. Ele é um método empírico para clima seco, e aí ele tem uma superestimativa em climas úmidos. E a fórmula dele aqui entra radiação global extraterrestre, que a gente calculou lá em radiação solar, temperatura máxima e mínima, temperatura média e duração aqui, o número de dias do período, que representa quantos dias eu estou calculando a evapotranspiração. Então, se eu peguei esses valores para um dia, eu multiplico para 1. Se estou fazendo a média de 10 dias, eu multiplico por 10 e obtenho a evapotranspiração total desses 10 dias que eu estou fazendo o cálculo, certo? Então, depende da escala de trabalho. Um outro método é o método de Priestley-Taylor, em que eu tenho o saldo de radiação e o fluxo de calor do solo, os nossos termos energéticos do sistema que influenciam a evapotranspiração, e o termo aerodinâmico, que é essa interação da atmosfera com o vento e como a planta está perdendo água em função dessas condições. Então, a ET0 vai ser função aqui desse valor de W, calculado em função da temperatura média do ar, com essas duas faixas. Se for entre 0 e 16 graus Celsius, eu utilizo essa equação, senão eu vou utilizar essa outra aqui. A partir disso, eu tenho saldo de radiação, a radiação líquida total diária, que a gente consegue obter isso em estação meteorológica ou calculando também. E aqui o fluxo de calor no solo. A partir dessa composição, eu defino a energia disponível no sistema e eu chego na evapotranspiração de referência. Dentro desses processos, a gente tem um método que é mais completo, mais utilizado a nível mundial para a estimativa da evapotranspiração potencial ou de referência, que é o método de Peyman-Montis. Ele é um método micrometeorológico e ele tem eficiência comprovada em várias escalas de tempo e diferentes tipos de clima. Ele já foi avaliado, mostrando uma boa eficiência para a estimativa da evapotranspiração. E aqui o exemplo do sistema que essa equação geral do método representa. Então ele vai calcular que todas as resistências de o solo perder água, da cutícula da planta em perder água, do estômago em perder água, qual que é a resistência tanto aqui do dossel da planta como a resistência da atmosfera. A partir dessas resistências de perda de água e da energia disponível no sistema, associada ao fluxo de ar, que vai renovar essa parcela de ar aqui na superfície, ele desenvolveu essa equação geral que eu consigo estimar a evapotranspiração de qualquer cultura. A partir disso, a
A gente teve lá em 98 o pessoal da FAO padronizou esse método para estimar a evapotranspiração potencial ou de referência, considerando o gramado com as condições de controle que a gente definiu lá na evapotranspiração potencial. Então, ele é um método com bastante fatores aqui, e aqui está a descrição de cada um deles, desde o do sal de radiação, fluxo de calor, as relações aqui com umidade relativa, a temperatura média do ar, a velocidade do vento, pressão de saturação e pressão parcial, e aqui algumas equações complementares. Então, a partir dessa equação, eu consigo estimar a evapotranspiração potencial ou de referência, que eu posso estar utilizando ela para fazer cálculo de balanço hídrico, para estimar o consumo hídrico das plantas, para aplicar irrigação, entre outros fatores de perda de produtividade, por exemplo. Bom, mas a gente viu aí que tem vários métodos, tanto de estimativa como de medidas de evapotranspiração. De forma mais geral, a gente utiliza mais as medidas, as estimativas a partir de equações do que medidas, porque as medidas são feitas mais em estudos científicos para determinar KC ou para entender cada uma das culturas. Então, a gente utiliza muito o cálculo para obter a evapotranspiração de referência. Então, qual método eu vou estar utilizando para fazer a estimativa da evapotranspiração de referência, que a partir dela eu consigo estimar a evapotranspiração potencial de cultura, fazer o balanço hídrico e determinar a demanda de irrigação ou determinar a evapotranspiração real da cultura. Então, tem esses 4 itens aqui como fatores que vão influenciar na escolha do método. Disponibilidade de dado climático. Então, a gente viu que tem métodos que usam só temperatura, outros usam radiação solar global extraterrestre, outros usam saldo de radiação. Então, o primeiro ponto é quais dados climáticos eu tenho disponível para fazer o cálculo. Segundo ponto, condição climática do local. A gente viu que tem métodos que são para clima úmido, para clima seco, que foram desenvolvidos para regiões mais específicas, eu posso estar avaliando essa condição. A escala temporal de estimativa também influencia. Então, se eu quero fazer isso na escala horária, na escala diária, semanal ou mensal, vai influenciar. E um ponto importante é a gente avaliar a eficiência desses métodos comparado com o Penman-Montice. Aqui eu tenho só um exemplo aqui do trabalho, que foi meu trabalho de conclusão de curso, em que a gente avaliou qual que é o melhor método para essas duas regiões no Rio Grande do Sul em função dos métodos de estimativa de evapotranspiração em comparação com o Penman-Montice. Então aqui a gente tem escala diária de 5 dias, de 10 dias e qual que foi a relação. Então esses métodos aqui de Making ou método de radiação que tiveram uma boa estimativa, tiveram uma eficiência ótima. A gente teve outros métodos aqui dependendo da escala com classificação boa. E olha esse método aqui, o método de Torch-Weight que a gente viu. Ele apresentou um desempenho ruim aqui na escala diária de 5 e de 10 dias, porque ele foi desenvolvido para condições de estimativa de evapotranspiração mensal, média mensal. Então ele não se aplica a essas condições. Olha o de Hargreaves-Samani, escala diária ele foi regular, mas quando a gente foi para a escala de 5 e 10 dias, a classificação já foi ótima. Então esses são os fatores que a gente tem que estar considerando para usar diferentes métodos para estimar a evapotranspiração potencial ou de referência e a partir daí utilizar diferentes condições para estimar a evapotranspiração potencial de cultura, seja para manejo de irrigação, seja para o balanço hídrico, para estimar as quebras de produtividade, certo? Qualquer dúvida a gente fica à disposição.